Olá, bem-vindo ao nosso espaço de grande entrevista. Hoje o nosso convidado é Venâncio Mondlane, candidato presidencial das eleições de 9 de outubro de 2024 em Moçambique. Mondlane foi o grande mobilizador das polémicas manifestações que agitaram o país e, aliás, continuam a agitar até hoje. O objetivo deste levante popular era reivindicar a verdade eleitoral depois de massivas denúncias de fraude durante o processo. Venâncio Mondlane Acompanhe a reportagem com mais devagar e calma. Preste atenção, porque este homem que vai falar, ele vai falar acerca do que está. Olá, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao canal. Inscreva-se, like. Muito privilegiado da DW. Obrigada. O Conselho Constitucional, apesar da pressão popular, proclamou a Frelimo e o seu candidato Daniel Chapo vencedores das últimas eleições. Venâncio Mondlane sente-se derrotado depois da sua luta intensa pela reposição da verdade eleitoral? Não, de forma nenhuma. Nádia, é preciso verificar duas coisas. A Frelimo ganhar por via da fraude, da burla, da manipulação e o uso da força policial e outro tipo de violências em que a Frelimo é espetacular, isso já não é novidade. E não pode ser o termômetro para a gente dizer se a nossa luta foi bem sucedida ou não, porque a Frelimo faz isso nos últimos 30 anos. O que nós temos de saber se valeu a pena ou não é saber que tipo de ganhos em concreto é que isso trouxe para a nossa sociedade. O primeiro ganho que isso trouxe para a sociedade moçambicana é exatamente a tomada de consciência dos moçambicanos que o direito à manifestação, que a busca da verdade e da justiça não é um luxo, é um direito constitucional básico. É algo fundamental e primário. As pessoas agora, como dizem muitos, abrimos os olhos. Portanto, do ponto de vista cívico, este é um resultado espetacular, porque não é para hoje. É para hoje, é para as gerações vindouras. Segundo ganho que eu acho fundamental no meio disto foi a exposição nacional e internacional do esquema fraudulento da Frelimo a um nível que nunca havia sido exposto antes. Veja só, isto é tão verdade que até hoje a missão da observação eleitoral da União Europeia, que é a mais destacada, até hoje continua a manter o seu posicionamento das dúvidas em relação à lisura desse processo. Todas as outras missões de observação que em tempos passados, a essa altura, já estariam a emitir as suas declarações, conformando-se, não o fizeram. Outra questão que é extremamente importante também é que, pela primeira vez em Moçambique, tu tens uma tomada de posse em que só são 2 chefes de Estado africanos, apenas. Até os parceiros tradicionais da Frelimo não estiveram cá. O último, não é? Que é o Ruanda, que é, neste momento é que está no topo das relações diplomáticas e políticas com a Frelimo, também não está cá. Quer dizer, significa que a exposição foi tão grande. É como se a Frelimo desta vez tivesse sido tirado o véu que escondia a lepra que está na Frelimo há 50 anos. O outro ponto extremamente importante é a primeira vez que ganha sentido a palavra unidade nacional. Falou-se muito disto, mas de uma maneira abstrata, sem conteúdo. Desta vez, praticou-se a verdadeira unidade nacional. As pessoas ficaram um mês fazendo uma coisa que não se fazia há muito tempo em Moçambique. Em conjunto, nos vários bairros, nos distritos, nas províncias, no meio da rua, na estrada, a cantarem o hino nacional e mais, Nádia, de mãos dadas. Independentemente do extrato social ou econômico que a pessoa pertencia. Ser vendedora da rua ou ser o homem mais rico da cidade de Maputo, estavam lá de mãos dadas a cantarem o hino nacional. E mais, outra coisa extremamente importante agora que eu quero referenciar, a afirmação da nossa africanidade. Também exaltamos o hino da África.
Eu sei que houve problemas porque algumas pessoas nem sequer conheciam a letra do hino da África, mas as pessoas foram consultar, estudavam isto à noite. O que isto significa? Que estás a aumentar a educação cívica e cultural, a identidade cultural histórica como africanos foi exaltada neste período a um nível jamais visto. Então, isto tudo, Nádia, são ganhos imensuráveis. O que a Frelimo não conseguiu fazer ao longo de 50 anos, que nos dividiu em tribos, nos dividiu em clãs, nos dividiu em regiões. Isto tudo foi ultrapassado. Em 3 meses corrigiu-se um erro histórico de 50 anos. E o quinto, só para terminar, é a determinação, apesar do Conselho Constitucional ter proclamado os resultados que proclamou, mas há uma determinação inflexível, tu notas nas pessoas a dizerem que estamos dispostos a continuar a lutar pela justiça e pela verdade. E nota uma coisa, essa luta ainda não parou, é uma etapa. Pois, ia chegar mesmo aí. De que forma pretende continuar a potenciar este sentimento que despertou nos moçambicanos de cidadania e de busca e de luta pelos seus direitos? Olha, uma das coisas que eu devia ter falado nos ganhos, mas também dá para responder a tua pergunta, uma das questões importantes que nós vamos continuar a fazer é continuar a despertar as pessoas para os seus direitos. Um dos assuntos, só para não dizer que estou a falar assim de forma abstrata, não sei o quê. Vou dar um exemplo muito claro daquilo que estamos a fazer e vamos continuar a fazer. É a relação entre as comunidades e o grande capital internacional. A indústria extrativa, sobretudo, das minas, dos ouros, petróleos, por aí fora. Hoje, há aquilo que chama-se ADLs, são chamados Acordos de Desenvolvimento Local. Já começam algumas comunidades a fazer contratos e acordos diretos com essas empresas. Foi o que aconteceu recentemente com a Sasol? Foi o que aconteceu recentemente com a Sasol em Açoro. É o que está neste momento a ser programado em Tupuito, em Nampula, Moma. Isto sinaliza a irrelevância do governo ou a não atuação do governo, portanto, na defesa dos interesses dos cidadãos? Sim, quer dizer, isto é constitucional. Há quem está a dizer que não, isto é contra a lei. Não, não é contra a lei coisa nenhuma. A Constituição da República, ela prevê situações em que as autoridades de direito, ou as autoridades oficiais, quando elas não respondem às necessidades, às expectativas e o clamor do povo, a própria Constituição já tem normas previstas para ação direta ou então normas previstas para outro tipo de alternativas fora dos canais oficiais. Está na Constituição da República, vários artigos falam sobre isso. É o que a população está a fazer. Em Tupuito, a empresa Kenmer disse à comunidade que havia enviado várias tranches dos valores para construir a tal famosa ponte que eles queriam e a estrada, que o governo distrital nunca fez chegar à comunidade. E aí a própria empresa disse que não estamos disponíveis e abertos a negociar diretamente com as autoridades locais, não com as oficiais. Portanto, isto eu acho que reforça a cidadania, não é nenhuma ilegalidade, não é nenhuma rebelião, porque também não é feita de qualquer maneira. A comunidade desenha projetos. Em Açoro eu vi como é que isso é feito. É um processo muito bem criterioso, disciplinado. Portanto, a comunidade desenha os projetos, discute as prioridades. Queremos ponte, queremos água, queremos estrada. O que é que nós queremos? Discutem e depois assinam um acordo prévio com essa comunidade e fazem chegar à empresa. Depois formam-se equipas mistas da empresa e da comunidade para monitorar a implementação. Portanto, isto é espetacular. Isto nunca foi visto em nenhuma parte da história de Moçambique. Está a acontecer agora. É uma das coisas, Nádia, que nós vamos continuar a fazer. Outro aspecto que nós vamos continuar a fazer é aquilo que chama-se continuamos digamos assim, a exercer uma democracia ativa. Porque há esta democracia de estar sentado e querer os seus direitos, não sei o quê. Mas há uma democracia ativa que nós queremos continuar a... E um dos exemplos foi o decreto que eu, há pouco tempo, ontem, fiz o primeiro decreto daquilo que eu chamo do governo do povo e que hoje já está disponibilizado ao público. Portanto, é isto que vamos continuar a fazer. Vamos continuar a debater, vamos continuar a pôr a nu
às políticas públicas desastrosas deste regime que não vão mudar. Que não vão mudar. Agora está mais do que provado. Este senhor que eu chamo do presidente forçado pela UIR, ou o presidente Mata e Reza, ele há pouco tempo anunciou, hoje eu vi, a nomear juízes do Tribunal Administrativo. Onde é que vem reformas? Onde é que está a juventude deste homem, que dizem que tem menos de 50 anos, que apesar de parecer mais um tetravó, mas ele diz que é jovem, é jurista, é reformista, está aberto ao diálogo. Veja os primeiros atos dele presidenciais. São um desastre completo. Como é que foi nomear agora juízes conselheiros do Tribunal Administrativo? Está aqui um exemplo típico de que não vai mudar absolutamente nada. Não há de haver reformas nenhumas. É mais do mesmo. E nem o diálogo que se está a tentar promover poderá ser benéfico para ultrapassar todos esses impasses a que nós estamos a assistir. Nem sei se ele está disposto ao tal diálogo. Quer dizer, a gente olha para as palavras que ele utiliza quando fala do diálogo. São de uma hipocrisia jamais suprema, não é? De que estamos sempre abertos ao diálogo, vamos ouvir a todos, porque tu notas, quer dizer, palavras que saem de uma boca cujo coração não acredita nas próprias palavras que pronuncia. Portanto, é aquele exemplo. Portanto, tu notas no semblante, na imagem, na linguagem corporal, que é tudo fachada, é um eufemismo só para a imprensa dizer que registrou que ele está disposto ao diálogo, mas na essência tu notas ali uma arrogância de todo o tamanho e tu notas de fato como está vedado para o diálogo. Isso não restam dúvidas. Está apenas tentando ganhando tempo, está tentando agora apenas ter domínio sobre as Forças Armadas e dos órgãos públicos. É a única coisa que ele está a tentar fazer. Já houve algum passo de aproximação entre o Venâncio e o Sr. Daniel Chapo? Em termos concretos, não. Até agora não houve. O que houve é que eu estou desde o dia 22 a fazer as minhas lives. E todas as minhas lives eu a falar que estou disponível ao diálogo. E não só. Eu levantava questões concretas que eu haveria de levar para a mesa do diálogo, para a mesa das negociações. E quais são as condições que impõem para um diálogo? Eu nunca escondi isso. São as mesmas desde o dia 24 e, na verdade, boa parte delas estão neste decreto que eu lancei há pouco tempo, que voltar a dizer-te agora assim muito rapidamente. A primeira, para mim, a mais importante é eliminar por completo a violência policial sobre o povo. Isto é preciso acabar. Nós estamos num genocídio silencioso. Se isto acontecesse na Europa, podes ter certeza, Nádia, que o Parlamento Europeu parava com todas as atividades para discutir o tipo de genocídio que está a acontecer em Moçambique. Estamos com 400 pessoas assassinadas pela polícia. Estamos com quase 5 mil pessoas detidas injustamente, sem processo, sem nada. Estamos com mais de 2 mil pessoas deficientes de forma temporária, outras de forma definitiva, por causa da violência policial desproporcional. Parava tudo na Europa para se discutir isto. Então, primeira medida, eliminar, encerrar, cancelar por completo a violência policial desproporcional sobre o povo. Segunda medida, a libertação incondicional de todos que foram detidos no âmbito das manifestações que iniciaram no dia 21 de outubro. A terceira medida importante, assistência médica medicamentosa para todos aqueles que foram, digamos assim, afetados física e psicologicamente pela violência policial que lhes foi imposta. A outra é a indemnização, num valor não inferior a 200 mil meticais por cada família que teve um parente assassinado pela polícia. Outro ponto são medidas mais de âmbito econômico. Portanto, queríamos que houvesse uma linha de financiamento aprovada para a recuperação econômica relativamente às pequenas e médias empresas que foram afetadas durante as manifestações. A outra linha de financiamento que seria para startups, para os pequenos negócios de jovens e de mulheres para o futuro. Eu acho que estas são das mais importantes. Existem outros detalhes pequenos, mas isto é importante. A reativação do lanche escolar. Eu disse isto. Alguns acharam que é uma brincadeira, que não sei, mas é real isto. E em Moçambique já tivemos isto. Nos tempos que Moçambique era muito mais pobre em termos de recursos do que hoje, Moçambique já teve lanche escolar gratuito nas escolas. Portanto, temos que reativar isso. Não faz sentido. Nós estamos a falar de carregamentos de gás
neste momento, eu perdi as contas, estive a fazer as contas do ano passado, quando estávamos na campanha, mas nós estávamos a falar de mais ou menos do encaixe de quase 8 bilhões de dólares nos cofres do Estado por causa do gás natural liquefeito de Cabo Delgado. Não faz sentido nenhum. Como é que o país encaixou 8 bilhões de dólares de exportação de gás natural liquefeito e você não tem a distribuição disto pela população? Você tem crianças estão nas escolas subnutridas. Atenção uma coisa, quando a gente fala de lanche escolar é porque Moçambique é um dos países que tem a maior taxa de desnutrição crônica no mundo. Então, tu não podes ter recursos e tu olvidares esta parte fundamental da nutrição, que é das mais graves do mundo que tu tens. Portanto, não é um capricho, não é nenhum populismo. Preciso reintroduzir o lanche escolar para as crianças na escola. Portanto, isto aqui são questões básicas. Aí vai valer a pena as pessoas dizerem assim, olha, estivemos na rua, fomos baleados, fomos maltratados, morreram os nossos irmãos. Mas com estas medidas, são medidas paliativas. E o povo vai entender que, olha, pela primeira vez se pensou em nós. Porque todos os acordos políticos depois das crises pós-eleitorais em Moçambique são sempre acordos de políticos para políticos. Ou distribuem os lugares no Parlamento, ou distribuem os lugares nos órgãos colegiais, como o Conselho de Estado e tantos outros por aí fora, arranjam lugares em empresas públicas, em empresas privadas participadas pelo Estado, distribuem-se os lugares e arranjam um acordo à volta disso. E depois o povo normalmente nunca beneficiou de nenhum acordo entre políticos nas crises pós-eleitorais desde 1994 até hoje. É daí que eu estou a introduzir essas medidas económicas e sociais, para ver que se pela primeira vez este povo também sinta que há um acordo feito por eles, mas que nós também podemos beneficiar. Portanto, não vê vontade de inclusão de sensibilidades políticas e sociais diferentes na presidência e nem no governo da Frelimo? Não vejo absolutamente nada disso. Vai ser mais de uma... arrogante, como se disse ao longo dos últimos anos. A Frelimo continua arrogante e não sei se ela vai deixar de ser. Não sei se ela vai deixar de ser. Não tirou nenhuma lição dos... Não tirou absolutamente nenhuma. Ficou mais radicalizada, ficou mais violenta e ficou louca. Quer dizer, é uma violência ao nível esquizofrénico. Porque hoje já estão a fazer até raptos nas casas das pessoas e executar as pessoas nas matas. Então é a concretização da revanche que muitos suspeitavam que iria acontecer após as eleições e os protestos? Sim, quer dizer, essa previsão foi bem feita, porque a gente, felizmente, as pessoas realmente conhecem muito bem a Frelimo. A Frelimo é uma organização, como bem dizia Elísio Macamo, que hoje está com outro tipo de ideias, dizer que a Frelimo tem todos os ingredientes de uma organização criminosa. Quer dizer, não restam dúvidas quanto a isso. Como é que agem as organizações criminosas quando são questionadas? Reagem com violência. E violência cada vez mais acrescida. Aquilo que posso chamar da violência geométrica. Isto é, quanto mais tu clamas pelos teus direitos, o nível de violência das organizações criminosas também cresce na mesma proporção. Quanto mais tu clamas por um direito, mais aumenta a violência sobre ti próprio. Portanto, não era de esperar outra coisa. Não era de esperar outra coisa. E veja só, como é que é possível? Como é que é possível? Em 3 meses, as armas da polícia terem morto muito mais do que matou a Covid. As pessoas morreram mais com balas da UIR do que com Covid. Em 3 meses, tu tens um nível de violência, de mortes, em termos proporcionais, maiores do que tu tiveste nos 16 anos de guerra em Moçambique. É verdade.